Fala pessoal, como é que vocês estão? Rafael Rottman aqui. Então galera, pela vibe de hoje ser o Dia Internacional da Mulher, vamos falar um pouco da chegada do futebol feminino aqui no Brasil. O futebol feminino teve primeira trajetória de aprovação por lei que foi revogada, só confirmando a lei aqui, tentando lembrar a lei, que é muito complicada, é uma lei que foi, no caso, 3.199, artigo 54, uma lei que à época proibia das mulheres de praticar esporte no Brasil. Isso foi revogado em 79 e em 83 tivemos as primeiras equipes de futebol feminino do país. Sim, as primeiras equipes de futebol feminino do país, que foram em questão as seguintes equipes, o Radar e Saad, que é uma das equipes mais antigas e tradicionais do futebol brasileiro. Dentre esse período, a gente teve também uma árbitra mulher, que foi a primeira árbitra do futebol brasileiro, que ela, podemos dizer que deu uma revolução no futebol brasileiro. O nome em questão da árbitra é Azaleia de Campos Michele. E podem se imaginar de jornais à época o preconceito que tinha de uma mulher apitar futebol, porque falava à época que o futebol era exclusivamente dos homens. Pura de uma babaquice da época, mas era a época, anos 40, 50, 60. Era estudar arbitragem, para arbitragem porque a lei falava que não podia jogar futebol, praticar esportes, mas nada dizia dela querer treinar para ser arbitragem. Então isso não estava na lei. E como não estava, ela fez, mas foi impedida de ir na formatura por causa do preconceito e do machismo da época, que, vamos repetir, era uma babaquice gigantesca o Brasil nesses anos 40, 50 e 60. Vamos ser sinceros, né, pessoal? Hoje o mundo totalmente diferente, ainda há homens que têm esse pensamento. É inacreditável e surpreendente. Vemos depois que, quando foi criada, em 91, a CBF, de forma amadora, e sim foi de forma amadora, levou a primeira seleção feminina para a Copa do Mundo em 91. A FIFA fez um teste em 88 e em 91 começou-se a, podemos dizer, ter as primeiras competições. A competição que é dominada, muita gente não deve saber, mas essa competição de Copa do Mundo feminina é dominada pelos Estados Unidos. Seleção feminina de futebol dos Estados Unidos é a melhor seleção de todos os tempos, é a melhor seleção do mundo. Tá à frente do Brasil, engraçado, né? Eles investem mais no futebol feminino que no masculino. Isso é recíproco, o que mostra que eles lá se importam muito com as mulheres e que as mulheres têm um papel fundamental também no futebol lá, nos Estados Unidos. Tanto que há muitas craques jovens sendo reveladas hoje e é um dos torneios que está se popularizando lá também por causa do futebol feminino. Podemos dizer que a Liga de Futebol Feminina dos Estados Unidos se popularizou muito também, o soccer, né, que eles dizem, principalmente também por causa do futebol feminino. Eu falo que foi mais futebol feminino por quê? Porque são mais vitoriosos do que o futebol masculino. O futebol masculino, o que máximo eles ganham é a Copa Ouro da CONCACAF, que é equivalente à nossa Copa América aqui. Mas lá as meninas dominam. É uma maravilha ver aquela seleção jogar. Eu sempre gostei de ver a seleção americana de futebol feminino jogar. O que mostra com o futebol é que ela sempre tem jogadoras muito boas, mas muito boas mesmo. Eu adoro a Liga Americana de Futebol Feminino e foi a representatividade das primeiras mulheres, né, no Brasil que foram homenageadas pela CBF. Não lembro se foi no final de 2020 e 2021, mas elas foram homenageadas. A primeira Libertadores também ocorreu em 2009 e foi vencida pela uma equipe brasileira. À época, o Santos, que tinha a Marta e Cristiane que estavam voando no auge. Podemos dizer que o futebol feminino no Brasil cresceu muito em 2009. Demorou muito tempo, porque fazia quase que 2 décadas que veio a primeira competição de futebol feminino. Aqui no Brasil não tinha parâmetro para uma convocação. Não tinha campeonato brasileiro. A Copa do Brasil tinha recém sido criada. Não tinha competição continental e elas não tinham a estrutura que tem hoje e que tinha à época as seleções de futebol feminino, como Alemanha, Estados Unidos, Japão, Austrália, que são consideradas melhores. Inclusive, podemos dar uns parabéns à seleção feminina brasileira, que chegou à final da Copa do Mundo de 2007 e foi derrotada na final para a Alemanha.
tentaram, mas por azar não conseguiram ganhar da Alemanha. Foi a única vez que a seleção feminina chegou a uma decisão de Copa do Mundo. Detalhe que a Copa do Mundo feminina é sempre disputada um ano depois da Copa do Mundo masculina. Ou seja, se a Copa do Mundo, no caso ano que vem, vai ser em 2022, a feminina vai ser em 2023. Que é um detalhe muito legal a se colocar. Temos também, caso como eu falei do brasileiro, o Brasileirão feminino só foi desenvolvido em 2013. O que estava vindo em 2013 no Brasil? O PlayStation 4 e o Galo, o Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores. Foi a primeira competição nacional, tirando a Copa do Brasil, que foi desenvolvida. Demorou, mas chegou. E hoje está sendo muito bem disputada, tem equipes favoritas. Hoje, posso falar, é dominado pelo Corinthians. O Corinthians Futebol Feminino é a melhor equipe do Brasil e, se quiçá, a melhor equipe do mundo. Tivemos equipes fortíssimas. O São José foi uma equipe muito tradicional no futebol feminino brasileiro. Foi uma das melhores equipes do mundo, sim. Temos o Barcelona da Putédias, temos o Chelsea, temos o Paris Saint-Germain, o Lyon, que é uma equipe muito forte do futebol feminino. Eu posso falar que o Lyon é uma das melhores equipes de futebol feminino. Uma das melhores, e sei que está entre as melhores da história. Então temos times fortes do futebol feminino. E uma coisa que melhorou muito, não só no Brasil, mas também no mundo, a estrutura. A visão, a transmissão, entre outros fatores. Começou a ser transmitido o Copa do Mundo Feminino 2019 na Globo. A Conmebol começou a exigir que outras no Brasil, não só no Brasil, mas também na América do Sul, começassem a ter equipes femininas para se classificar para a Libertadores, tivesse competições nacionais. A Conmebol pressionou e a CBF criou as competições, que hoje posso ler dominado pelo Corinthians e pela Ferroviária. Aquela Ferroviária que tem a camisa de corvinho, sabe? É aquela Ferroviária, uma das melhores equipes de São Paulo e se que está do Brasil de futebol feminino. Então, vemos que um detalhe importante a falar que, por exemplo, vamos dar um exemplo, o cara que é presidente do futebol feminino, podemos dizer que certas equipes são fracas no masculino, no futebol masculino, levam maiores investimentos do feminino e conseguem resultados. Muito bom isso. A Ferroviária é um exemplo, São José, a equipe do SAAD, que era uma equipe muito tradicional, ou não lembro se foi dissolvido ou não, mas eu acho que ainda existe. Então, temos sim capacidade hoje de ter grandes jogadoras, o que é legal que está tendo também, depois que a lei foi revogada em 79, temos, como eu posso dizer, peneira para mulheres que querem ser jogadores. Isso é muito bom, porque muitas delas, na época, não tiveram isso, tiveram que treinar entre os homens, se não me engano, tiveram que treinar entre os homens e depois ver se conseguem alguma coisa de futebol feminino, porque muitas também não passaram nem por base, foram diretos e tiveram um grande sucesso. Tá de parabéns a essas jogadoras. A Formiga, que é a jogadora que mais vezes jogou Copa do Mundo, jogou 6 Copas, a autora Formiga, sim, jogou 6 Copas, a jogadora com mais Copas do Mundo. Temos a Marta, que não é à toa, que é a rainha do futebol feminino. Ela tem 6 bolas de ouro, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018. Disparada a melhor de todos os tempos. É a maior artilheira brasileira da seleção brasileira, contando o futebol masculino e feminino. Ela tem 119 gols em 178 jogos. Tem mais gols até que o próprio Pelé. E se quiçá, vai ser passada, ela por enquanto é a maior artilheira de todas as seleções, incluindo o futebol masculino e feminino. Isso se você incluir só futebol de campo. Sim, se incluir campo, se incluir englobar tudo, futsal, futebol de areia, futebol de campo, o maior é o Falcão, com 400 gols, 400 e pouquinhos gols pela seleção brasileira. Mas se for incluir futebol de campo, a Marta é a maior artilheira de todas as seleções do mundo. Ela é a maior artilheira da história das Copas com 17 gols, incluído futebol masculino e feminino. Ela tem 17 gols contra 16 do Close. A Cristiane é a maior artilheira das Olimpíadas, incluindo o futebol masculino e feminino. Então vemos que os recordes, que era para ser, no caso em teoria, entre aspas, entre os homens, são dominados pelas mulheres, o que mostra que elas têm muita capacidade, e mais até que os próprios homens, e que o treino leva tudo, e que se não desistir, você consegue o que você alcança. Então, se você tem um sonho, você
quer ser jogador ou qualquer outra coisa que você quer, não precisamos especificamente o futebol, vá atrás, lute, não desista de seus sonhos porque elas batalharam muito. Feliz Dia da Mulher para vocês, garotas, aproveitem seu dia e curtam e nunca desistem e continuem sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like no vídeo, compartilhe o vídeo no grupo Facebook, Telegram, WhatsApp, compartilhe no Twitter e no Instagram, me siga nas redes sociais, @RafaHatch no Twitter, RafaHatch no Instagram, RafaHatch no Instagram para Futebol Clube, RafaHatch no Facebook e acompanhe daqui a algumas semanas o programa Fair Play na Rádio Cepa. Valeu, pessoal, fiquem com Deus a todos. Até amanhã. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres.